Estamos aqui reiniciando mais uma vez nossas lives do Bora Rejuvenescer. E esse mês a gente vai fazer um ciclo de temas muito bacana relacionado ao estilo de vida e pegando todos os elementos do Bora. Eu vou chamar aqui o Wallace. Vamos lá, Wallace. Te mandei aqui o convite. Tá me vendo? Ô, Ah, eu também tô te vendo. Pô, cara, depois da quinta, o pessoal que vai assistir as nossas lives depois aí vai ficar tudo olhando assim, caramba, eles sempre começam dizendo que já é a quinta, é a sexta vez que tá entrando, mas o Pois é. Instagram tá trolando a gente, pô. Mas agora conseguimos. Então, se quiser botar o fone agora, Agora é a hora. agora eu vou ter que usar o meu grande aqui. Vamos ver se vai rolar o grandão. Vê. Tô te ouvindo, não. Ah, claro, né? Não botei no Bluetooth no telefone. Espera aí. Vê se vai agora. Sem som. Tá sem som. Vê agora. Foi. Nada. Vou Não, tirar. Para mim, eu estou ouvindo desliga. sua voz. Não? Então, melhor tirar. Vamos sem. E agora? Tá ouvindo? Eu te ouço. Desliga o som. Vê agora. Eu tô te ouvindo. Tá sem som. Caramba. Peraí. Para mim, pro Arley tá normal o som. Agora, A tua voz para mim corta um pouco, mas vamos lá. Tá normal o beleza? som? Como é que tá aí para vocês? Tá normal pra galera que tá ouvindo aí a gente? Dá um feedback aí, porque hoje o Instagram tá meio alterado. Ah, tá bugado. Vamos lá. Para mim tá bom. Então, vamos lá. O Vambora. teu fone, quando você fica sem fone, fica às vezes cortando, mas para você está normal, então tá bom, que bom. Oi, Arley, oi, amigo, oi, Aline, mamãe. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí todos. Oi, Lucimar, Tia Mana, sejam bem-vindos todos. Vamos começar. Agora, o carnaval, depois que passa o carnaval, começa o ano para muita gente, né, Wallace? Começa. Esse período de carnaval aí, para quem pôde pular, pulou. Quem não pulou, comeu e engordou, né? Pois é, então, ó, fixei o comentário aqui. Oi, tio Sérgio, sejam bem-vindos. Vamos que Mas, vamos. pois é, ó, a Amanda já falou no início aí, a live de hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, dentro dos elementos do Bora Rejuvenescer. Quem tiver papel e caneta já separa, porque tem bastante coisa, né? A gente vai falar com bastante, tem muito dado aqui para poder passar, né? Para quem estiver assistindo a gente aí, e a gente, quando engatar aqui, a gente vai. Isso aí. E a gente vai fazer uma coisa bacana nesse mês de fevereiro e março. A gente tem chamado convidados para estar com a gente nas lives, né? Então, esse mês a gente vai falar sobre estilo de vida e sempre juntando um a dois elementos do Bora. Hoje a gente vai falar sobre estilo de vida na área de alimentação e movimento e descanso. Semana que vem a gente vai ter uma live com uma convidada muito especial, que é a Monique Cury. Ela é atriz e hoje trabalha como influenciadora da faixa etária de 50 e mais idade, maravilhosa, e
Ela que falou com a gente de participar da nossa live, então vai ser uma convidada muito bacana para a gente. E depois a gente vai retomando os outros elementos do Bora. Então, como a gente sempre faz nossas lives, né? A gente começa com dados, com conteúdo e fecha com as dicas. E a gente vai centrar no que é o estilo de vida. E o que é o estilo de vida para quem quer ter uma longevidade saudável. E a gente não põe panos quentes, né? Tudo tem que começar do presente. Então, vamos começar aí para a gente já cair dentro do assunto. Posso começar? Pode, claro. Vamos começar então falando a parte dos dados. A gente vai passar por 3 reportagens, 3 artigos, 3 informações muito legais sobre alimentação primeiro, depois sobre movimento e depois sobre descanso. Os dados que a gente conseguiu achar aqui sobre alimentação, olha só que interessante. A gente achou uma pesquisa de Harvard, né, que foi feita com 100 mil homens e mulheres. Então, teve um espectro muito grande, muita gente para poder participar dessa pesquisa. E essa pesquisa avaliou essas pessoas por 36 anos. Então, a gente vê que é um corte bem longo, né? Para poder avaliar o quê? Separaram 4 tipos de dietas diferentes e foram ver qual dieta dessas conseguia ter mais eficácia para reduzir o risco de morte prematura das pessoas. Sabendo, né, levando em consideração que tudo que a gente come influencia no nosso corpo, né, quais são as dietas que realmente tiveram mais efeito, tiveram mais eficácia para reduzir o risco de morte das pessoas. Quais são essas 4 dietas? Foram o Índice de Alimentação Saudável, que é um índice desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos, é utilizado lá como um padrão de dieta oficial do país. Pegaram o Índice Alternativo de Alimentação Saudável, que foi feito pela Universidade de Harvard. Pegaram a dieta mediterrânea, a famosa dieta mediterrânea, né? E a dieta vegana. Então, só para poder explicar um pouquinho rapidinho o que é cada uma, né? O Índice de Alimentação Saudável, que é aquilo que as pessoas seguem as diretrizes nos Estados Unidos, eles enfatizam principalmente o quê? Alimento saudável à base de planta. Eles não aprovam carne vermelha e carne processada e desencorajam o consumo de açúcar adicionado, né, e gorduras não saudáveis e álcool. Então, por isso, já tem uma ideia do nível, né, da dieta, como é que ela funcionaria. As pessoas que seguiram essa dieta americana, com padrão nutricional americano, tiveram um risco 19% menor de morrer por qualquer causa de doença. Então, 19% menos risco de morrer por doenças de forma prematura. O Índice Alternativo de Alimentação Saudável, que foi o de Harvard, ele exige dos participantes o quê? Pelo menos 5 porções de vegetais todos os dias, 4 porções de frutas, de 5 a 6 grãos integrais, pelo menos uma porção de proteína de nozes ou de tofu, né? E comer peixe de forma regular. Essa dieta teve qual resultado? O resultado foi de que o risco de morte dos participantes reduziu em 20%. As outras dicas que estão faltando aqui. Dieta mediterrânea, que inclui o quê? Basicamente, vegetais, frutas, nozes, grãos integrais, legumes e peixe. Ela conseguiu reduzir o risco de morte em 18% das pessoas. E a dieta vegana, que também colabora para a redução de mortes precoces, ficou em torno dos 14%. Então, resumindo, 20% menos risco de morte, o índice alternativo de alimentação saudável feito por Harvard. 19% menor o risco de morte, o índice de alimentação saudável da dieta americana. 18% menos morte, a dieta mediterrânea, e 14% menos morte, a dieta vegana. Resumindo também, para quem busca ter um estilo de vida saudável e comer bem, todas as dietas saudáveis tiveram um risco menor de doenças. Ou seja, pessoas conseguiram viver melhor e por mais tempo, evitando, por exemplo, morrer de câncer, de ataque cardíaco, de derrames ou de doenças respiratórias, quando adotaram uma alimentação mais saudável. Então, qual é a ideia hoje aqui? O que funciona?
uma alimentação saudável funciona. Você pode seguir essas diretrizes, buscar um apoio de uma nutricionista ou de um nutricionista e fazer uma dieta bacana para você, mas a gente já vê pelos dados que o risco é quase 20% menor para quem segue uma dieta saudável na sua vida. Movimento e sono. Vou deixar para você, Amanda. Fala aí dos dados bem básicos que a gente trouxe aqui antes da gente entrar no conteúdo. Sim. Em relação ao movimento, o movimento a gente puxou um estudo bacana que foi feito na Finlândia, em que eles estudaram 11 mil pares de gêmeos. E qual é a questão interessante de se estudar gêmeos? Porque é mais fácil controlar fatores relacionados à fisiologia e genética e também a modo de vida, porque normalmente gêmeos, a maioria costuma ter um estilo de vida e famílias parecida e são muito unidos também. Então, o que eles observaram? Que os grupos, o que eles fizeram ao longo do tempo? Eles pegaram pares de gêmeos adultos do mesmo sexo que nasceram em 1975, 1981 e 1990 e vincularam registro de óbito em 2020 e acompanharam como foi o estilo de vida deles nesse período em relação à atividade física, principalmente. O que eles observaram? Que os mais ativos tiveram uma taxa de mortalidade 24% menor do que aqueles que eram menos ativos. E a maior parte do excesso de risco para a morte foi observada naqueles 10% que eram ainda menos ativos do que no grupo de menos ativos. Então, assim, e eles observaram também que o efeito do exercício foi mais forte nos primeiros 20 anos e foi reduzindo ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Que esses benefícios relacionados à longevidade, eles acontecem se houver manutenção da atividade física ao longo dos anos. E não muita atividade só no início e depois ficar sedentário. Então, em relação ao movimento, a gente observa que fazer atividade física constante também reduz o risco de morte prematura. Em relação ao sono, vamos lá, vai você agora, a gente vai bater uma bolinha aqui. Olha só, a gente pegou aqui os dados de um especialista na medicina do sono, né, que é o Dr. Renato Belmonte, e ele é pesquisador do Instituto do Sono. Existe o Instituto do Sono, para quem não sabe, né? E eles fizeram alguns estudos que esses estudos mostraram o seguinte para a gente. Primeiro, dormir e acordar no mesmo horário, todos os dias, pode reduzir o risco de problemas de saúde associado com idade. Então, a gente mantendo uma regularidade no horário do sono e na quantidade dele, a gente já vai falar sobre isso, ajuda bastante na saúde. As pesquisas que ele fez confirmaram que uma duração adequada de sono, que é o tempo que você vai passar dormindo, né, junto com a boa qualidade do sono, que é um outro aspecto também importante, não é só deitar, é ter uma boa qualidade de sono, e a ausência de distúrbios do sono na meia-idade. Aí esse assunto de meia-idade fica bem polêmico, né? Porque hoje em dia o pessoal já está chegando nos 100, 100 e poucos anos, meia-idade já não é mais 40. Mas tudo bem, na meia-idade, mantendo esse padrão de sono, isso faz o quê? Isso reduz o risco de doenças associadas ao envelhecimento. Quais são essas doenças? Demência, alguns tipos de neoplasia, de câncer, né? Infarto e AVC, diabetes e outras doenças. Uma outra associação também que foi feita nesses estudos é que o risco para a gente ter quedas e fraturas, né, ele também está associado a problemas do sono. Ou seja, além disso, né, ele também colocou aqui mais uma informação bem importante. Perda de massa muscular associada ao envelhecimento também tem relação com um padrão ruim de sono. Gente, a gente já falou aqui outras vezes, eu também já disse isso. Se você hoje fosse contratar um coach para cuidar de você e fosse organizar a sua vida e deixar ela em alta performance, a primeira coisa que ele iria ajustar em você seria o seu sono. Então, um bom padrão de sono. Subindo agora, o que a gente já falou, manter-se em atividade física constante e uma boa alimentação
com certeza gera um estilo de vida, que é esse o objetivo da live hoje, né? Um estilo de vida muito benéfico para você conseguir viver mais tempo de uma forma melhor. A gente geralmente associa chegar na velhice como aquela idade onde a gente começa a cair, né? Todos os padrões, a gente acha que vai ficar doente mais vezes e tal, mas mantendo hábitos saudáveis e colocando isso, incorporando isso no estilo de vida, você prolonga o teu tempo de atividade, de autonomia e de bem-estar. Então, a ideia da live de hoje é essa. A gente está falando aqui sobre dados bem básicos de alimentação, movimento e sono. Mas a gente está falando aqui de seguir um estilo de vida, né, saudável. É bom que a gente possa definir para as pessoas, né, Amanda, o que que é ter um estilo de vida? O que que é um estilo de vida saudável? Afinal de contas, o que que é um estilo de vida? Fala aí para a gente. Exatamente. Aí a gente fica. Tem umas expressões que a gente ouve e a gente fala assim, tá, mas o que é estilo de vida, né? Dentro do estilo de vida, qual seria a definição? É a maneira que você escolhe viver essa vida de acordo com o objetivo que você quer alcançar. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Tipo, qual o objetivo que eu quero alcançar? Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter um relacionamento saudável. Por quê? Se a maneira como eu quero viver é a maneira como eu estabeleço minhas atividades do dia e a rotina para ter algum resultado. Então, assim, se eu quero ter sucesso na carreira, se eu quero encontrar um amor, um relacionamento compatível com quem eu sou, se eu quero engravidar de uma forma saudável. Oi, Castro! Saudade, querida! Bem-vinda, cara. Bem-vinda! Sempre pega um sorrisão, né? Tem que conhecer ela. Se eu quero ser bem sucedido financeiramente, se eu quero ser mais espiritualizado, o que eu tenho que me perguntar? Se o estilo de vida que eu tenho atual me leva a esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero ter sucesso na carreira, eu estou estruturando a minha carreira, meus cursos, as pessoas que eu ando para me levar a esse objetivo. Eu quero ter sucesso nas finanças. Eu tenho um estilo de vida que leve a eu ter uma reserva financeira ou eu gasto demais. Ah, eu quero um amor compatível com quem eu sou. Se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu gosto mais de ler e tal, eu estou indo procurar esse amor na Night Furiosa. Então, assim, o seu estilo de vida. Muito engraçado que você fala Night Furiosa, né? O pessoal que tá aí também nem sabe. Night Furiosa é aquela night que você vai para voltar às 5 horas da manhã para casa, gente, com a sandália na mão, sabe, com o tênis todo Entendeu? ralado. Às vezes é melhor você ir no supermercado, ir numa biblioteca, ir no museu, encontrar alguém compatível com você. Então, assim, aqui a gente está falando de estilo de vida para ter uma longevidade saudável. Então, a gente deve cuidar do nosso estilo de vida nessas diversas frentes. O nosso papel, o papel do Bora Rejuvenescer, é fomentar, estimular e dar ferramentas para que a gente tenha um estilo de vida que leve a essa longevidade plena e feliz. E para isso a gente tem que fazer uma revisão constante de como está nosso estilo de vida. A maneira como a gente lida com os problemas, a maneira como a gente lida com o trabalho, está levando a esse estilo de vida? A gente precisa ponderar isso e fazer essa reflexão a todo momento. Só que tudo que a gente vai falar aqui hoje serve para prevenir doença, prevenir incapacidade, melhorar o humor e qualidade de vida já para hoje, no presente. E esses resultados vão ser significativos para agora, independente do tempo de vida. Então, o que a gente está falando hoje, ainda mais para o público do Bora, que é um público 35 e mais idade, é uma coisa que já vai trazer resultado a curto prazo. Então, a gente, como profissionais aqui da longevidade, né, a gente está aqui também para a nossa longevidade, que a gente faz aqui de uma forma muito verdadeira, até expondo as nossas dificuldades do dia a dia, é mostrar como a gente pode, dentro dos desafios que a gente tem, de saúde mental, de saúde física, ter esse estilo de vida que a gente prega. Então, a gente vai aqui falar das três searas, em relação à alimentação, Então, em relação ao movimento e o descanso. a alimentação você pode
fluir nela, porque nutricionista, com todo o expertise para falar no assunto, manda ver. O que que a gente separou aqui de conteúdo, né, dentro dessa parte de alimentação? Vai falando aí. Sim. Então, vamos falar aqui de alimentação de uma forma que muito do que vai ser falado é o óbvio que não é feito. E aqui, eu e o Wallace, a gente tem missão também de pregar uma coisa que seja prática, fácil e sim falar do óbvio. Não adianta saber e não fazer. Aqui a gente vai repetir o saber para poder ter uma hora que água mole e pedra dura, quanto bate até que fura. Assim, mesmo que seja na repetição. Se a gente observar os estudos que o Wallace falou no início, o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma coisa que as próprias zonas azuis, que a gente já falou aqui em algumas lives, que são áreas em que há populações centenárias, com mais de 100 anos, e se estuda o que elas fazem, o que eles têm de alimentação e que tem em comum, tanto na alimentação do índice de alimentação saudável, o índice alternativo, a dieta mediterrânea, é o quê? É ser ricas em vegetais e frutas, ser pobre em carnes, principalmente carne vermelha, a proteína que tem a maioria de origem vegetal, a um baixíssimo consumo de bebida alcoólica e a um consumo grande de leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha. Então, falando de uma maneira bem prática, o que acontece com o passar dos anos? Acontece uma redução do metabolismo, ou seja, a gente sentado, a gente queima menos calorias do que quando a gente é mais jovem. E por que isso acontece? Porque é uma mudança hormonal e a gente tem uma redução da massa muscular. O músculo, ele queima mais caloria do que a gordura. Então, a gente precisa lidar com essa realidade, principalmente a mulherada, que já tem menos massa muscular e ainda entra na menopausa. O que a gente precisa fazer? É um consumo de calorias e proteína coerente com a realidade do passar da idade. A gente precisa ter esse cuidado, esse ajuste, porque não adianta ficar só lamentando que hoje emagrece muito mais devagar. Essa é a realidade. É o famoso aceita que dói menos e vamos nos adaptar a esse funcionamento no nosso corpo, buscando fazer ele funcionar da melhor forma. Então, se a gente for falar de uma maneira bem prática, quando a gente pega frutas e vegetais, primeira coisa, tudo que dá a cor nessas frutas e vegetais são vitaminas e minerais. Quanto mais cor diferente eu consumir, mais vitaminas e minerais em qualidades diferentes eu vou ter. E qual é a porção ideal que esses locais consomem? Pelo menos 5 porções ao dia, sendo 3 de frutas e 2 porções generosas, principalmente no almoço e no jantar, de vegetais. Ou seja, a gente fala verduras e legumes, né? Legumes normalmente que é cozido e verdura que é cru, mas vegetais de uma forma geral. E leguminosas também. Se a gente for dividir o prato, como se fosse assim, 1/3 de leguminosas, que são os feijões, 1/3 de cereais, que é arroz, batata, raízes, e metade do prato de vegetais. Uma coisa bem simples e fácil. Carne e laticínios, que são queijos e leites, em pequenas porções. A gente está trazendo aqui as recomendações mais recentes, internacionais, de alimentação para quem quer viver mais e melhor, começando agora. Evitar a carne vermelha ao máximo. Evitar bebida alcoólica. E quando beber, ser com moderação. Algumas dessas regiões fazem o consumo de vinho, por outras questões que também fazem bem à saúde. Que é a presença de alguns antioxidantes, então combate radicais livres. Mas hoje em dia tem um vinho sem álcool que não é o suco de uva. A gente vai falar sobre isso em alguns stories aí, vai acompanhando. E ter o consumo também de castanhas, algumas oleaginosas. Fibras.
Tendo esse consumo adequado de vegetais e de algum cereal, você vai ter um consumo adequado de fibras, que vai ser bom para o teu intestino, para as bactérias do teu intestino. Essas bactérias já tem vários estudos colocando que é uma forma de proteção do nosso organismo e que estar com a flora bacteriana intestinal adequada também melhora a nossa saúde mental. Um dos nossos maiores produtores de dopamina, endorfina, serotonina, dopamina e serotonina, que são hormônios do prazer e bem-estar, é o intestino depois do cérebro. Então, mas para isso a gente tem que estar com a flora adequada, tem que estar com o intestino regular. Então, até estudos de depressão, ansiedade estão sendo relacionados a uma melhor flora bacteriana. Se a gente for falar sobre jejum, a gente já recebeu muitas perguntas sobre jejum. O jejum que é estudado para a longevidade, que tem a ver com o envelhecimento saudável, com o consumo de células que já não estejam mais saudáveis no organismo, para isso que você faz o jejum também, e para o melhor funcionamento, é o de 12 horas. Então, vou dar um exemplo prático. Se você jantar às 7, você volta a comer às 7 da manhã. Se você fez sua refeição às 9, você vai fazer seu café da manhã às 9. Não é nada muito diferente do que muita gente faz. Não é um bicho de 7 cabeças. Jejuns mais prolongados têm um outro objetivo, que é para perda de peso. Mas para a longevidade é o de 12 horas. E o que, que as zonas azuis as populações colocam, né? Aham. Terminar de comer antes de se sentir É. entuchado, satisfeito demais. Então, comer até 80% do prato. Ter uma hidratação adequada, até 2 litros de água por dia ou mais. Moderar o que vai comer à noite. E evitar doces. Muito doce, além de levar a uma queda de energia, ele te dá uma alta de energia e depois dá um efeito rebote que leva a queda de energia. Ele também leva a oxidação de de componentes da célula. Então, a gente precisa ter esse cuidado adequado também, que é a moderação quando for comer doce. E respeitar o intervalo das refeições do teu organismo. Observa se você precisa de 4 horas, 3 horas, se você não sente fome, qual horário que você sente mais fome, porque isso é muito individual. Então, acho que de uma forma geral, depois dessa live vai ter que ter um replay para anotar, para alimentação e longevidade, a dica geral é essa. Bastante. Para quem estiver assistindo a gente, tenta pensar o seguinte: cada coisa que a gente consome, o corpo ele vai gastar energia, né, para pegar os nutrientes daquele alimento, né? O corpo da gente por dentro, ele começa um processo automático para poder pegar aquele alimento e transformar ele em energia. Agora pensa em energia, o teu corpo com energia, como é que ele vai funcionar? Quando você come algo muito pesado, a Amanda falou aí do exemplo aí do prato, né? Imagina você pegar um prato com leguminosas, com verduras, com uma comida bacana. Imagina pegar um prato onde um terço dele é aquela picanha com aquela É, capa de gordura, um terço é lasanha e um terço é batata frita. Aí pensa nisso quando entra para dentro. O gasto de energia, como é que você se sente depois? Como é que fica a tua energia? Para pensar na energia, como é que você fica? Como é que fica a tua energia? Da mesma forma, quando você fica muito tempo sem se hidratar, você até para pensar fica mais difícil. A gente precisa, o cérebro usa muito a hidratação do corpo. Então, a alimentação, ela é muito importante para gerar um efeito de longevidade. Por quê? Porque uma comida ruim que não te gera benefícios, além de não trazer os nutrientes e aquilo que o corpo precisa para poder gerar energia, né? Faz um trabalho. Aquele mocotó. Pois é preciso ter equilíbrio. A Amanda, ela é de uma linha da nutrição, né, Amanda, que prega sempre o equilíbrio. Não é é, para ninguém ser xiita aqui com a alimentação, só que a gente está falando de estilo de vida. Estilo de vida não é comer aquilo que é ruim todo dia. Pelo contrário, é buscar um estilo de vida que seja uma alimentação bacana.
Mas é lógico, de vez em quando, você podendo se dar certos prazeres, você vai poder. A questão toda é o estilo de vida, a alimentação do dia a dia. É É, muito importante que a gente preste atenção nisso, e eu, pessoalmente, gosto muito de pensar em alimentação sob o viés da energia. O que que eu como que me dá energia, que me dá leveza, que me dá rapidez de pensamento, que me dá capacidade de pensar melhor. Tudo isso que a Amanda falou aí, você mesmo já sabe, porque você já come, você já reparou como é que você fica depois que você come o mocotó, a feijoada, a lasanha, a picanha com capa de gordura, e você sabe como é que você se sente quando você come uma comida mais leve, um grão de bico, enfim, né, que a gente falou aqui. Então, é para prestar atenção. E uma coisa que rouba muito a energia, e eu sinto muito isso, a Amanda sabe disso que eu falo com ela, é o açúcar. Para é. mim, o açúcar ele me destrói. Assim, se eu acordei de manhã, dormir bem e tô legal, e comer algo com muito açúcar, daqui a pouco eu tô bocejando. E, assim, rouba muito a minha energia. Então é importante pensar na alimentação, na questão do estilo de vida, naquilo que vai te fazer bem, naquilo que não vai te deixar pesado, vai te deixar leve, para você poder pensar melhor e fazer suas coisas com mais agilidade. E aí, falando sobre alimentação, a gente vai para um outro tópico dentro do conteúdo, que é falar sobre movimento, né? Que é falar sobre atividade física. E aí a gente já primeiro já coloca um dado importante, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, quem passa o tempo inteiro pensando na saúde. O que que essa organização, depois de pesquisa, entrevista, artigo, tudo que for possível pesquisar sobre o assunto, recomenda 150 minutos por semana de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso. 150 minutos por semana vai dar mais ou menos entre 20 e 30 minutos por dia de atividade física. Então, para você te perguntar quantos minutos eu gasto por dia buscando fazer uma atividade física, sabendo que isso é importante para o corpo e para a longevidade, para a gente poder pensar, né? E aí é sempre muito importante, né? A gente sempre tem falado isso aqui ultimamente, antes de você buscar fazer qualquer tipo de atividade física com intensidade, ou até mesmo de baixa intensidade, você não se sentir tranquilo com isso, primeiro faz uma avaliação médica, busca saber como é que está o teu estado de saúde, sabe? Tem diversas formas de você avaliar a tua saúde, buscando uma opinião médica antes de começar os teus exercícios. Uma coisa importante dentro da área, e bem prática mesmo, né, como a Amanda falou, dentro da área da alimentação, de formas bem práticas, dentro da área do movimento, que é aquilo que a gente chama de atividade física, né? É muito importante que a gente tenha exercícios de resistência e exercícios aeróbicos. Exercícios de resistência é sempre recomendável a musculação. Você criar músculo, isso é uma proteção para a tua longevidade ser uma longevidade melhor e mais bem cuidada. Porque músculo, a gente sempre fala aqui, né, Amanda? Músculo é ouro. Né? Ouro. Músculo é ouro. Músculo vai te ajudar muito, tanto na tua proteção do dia a dia contra quedas, contra. A gente pode colocar aqui quedas, fraturas, né? Principalmente com as pessoas de mais idade. Metabolismo. É, Eu estava falando que reduz, então a manutenção do metabolismo, o aumento do metabolismo, para você poder até comer com mais liberdade. A recuperação muscular, ela também, quando a gente tem mais músculo, a gente tem um aumento da testosterona, que é um hormônio que ajuda também a gente ter mais disposição, mais libido. Então, e o shape, né, cara? O shape fica melhor no corpo. Então, dá mais energia, porque muita gente pensa que fazer atividade física é algo que vai tirar a sua energia, mas é o contrário, e vai te fazer dormir até melhor, porque a atividade física proporciona também esses benefícios. Então, existe o exercício de resistência, que é o da musculação, né, que é muito recomendado pela OMS, e tem o exercício aeróbico, que é importante, muito importante para a saúde cardiovascular e saúde mental também. E aí, né, falando de uma forma bem prática,
quando mesmo que você hoje não esteja praticante de algum tipo de atividade física, não esteja mais sedentário do que gostaria, né? É sempre importante que você comece procurando fazer aquilo que você gosta. Então, se você gosta de dançar e as pessoas estão recomendando para você fazer uma caminhada, prefira dançar porque você vai gostar de fazer a atividade, vai fazer ela por mais tempo. A tendência de você continuar em algo que você gosta é muito maior. Procurar aquilo que for perto para você, porque você entrar numa academia, num tipo de atividade que seja muito longe, pode tirar o teu estímulo e a tua constância. Então, buscar aquilo que é próximo, aquilo que você gosta, aquilo que vai te fazer bem, é importante para você começar. Se você já está fazendo atividade física, você já sabe bem. E a gente também precisa de um pouco de variedade, né, no tipo de atividade. Então, é sempre importante você ou fazer um programa que você possa variar a sua atividade física, ou poder ter, de repente, atividades diferentes para poder continuar te estimulando. Isso sempre é muito importante. E entender que você precisa realmente, em algumas vezes, ou na maioria das vezes, colocar uma palavrinha no seu dia a dia que vai ser muito importante para você manter sua constância ou começar a fazer atividade física, que é a disciplina. É preciso que você entenda que a constância é muito melhor do que a intensidade quando a gente fala de atividade física. Então, não adianta você sair hoje ou amanhã de manhã ir para a academia, fazer 5 horas de musculação, porque o teu corpo não vai mudar. Uma vez só, não vai mudar. Agora, experimenta colocar 30 minutos todos os dias e observa como é que você vai estar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Então, quando a gente fala no quesito de atividade física, é importante entender que você precisa ter disciplina para poder gerar a constância que você precisa ter, né? Porque a constância ela é mais importante do que a intensidade. Então, na vida real, você tem que ter noção disso. Não vai cair do céu a solução mágica. Não adianta comprar aquela maquininha que fica tremendo em casa, igual vendia nos canais aí de venda, né? E você não vai conseguir malhar parado, você não vai conseguir fazer atividade física só com shape ficando parado. Você precisa se colocar em movimento. O corpo foi feito para o movimento. Né? Quando o corpo está muito tempo parado, ele adoece. Então, você precisa entender isso e trabalhar com essa ferramenta que a natureza te deu para poder fazer o quê? Ter um corpo forte, para poder deixar o seu espírito se manifestar. Você poder fazer as atividades que você deseja, mentalmente e fisicamente, dependendo de um corpo bacana e um corpo que está bem estruturado para te dar anos de vida, de um bem-estar legal. Então, de uma forma bem prática, busque fazer aquilo que você gosta, mas não deixe de fazer atividade física. Gente, ele te adulto, tá? Então, assim, tem que levantar a bunda do sofá e ir mesmo, não tem jeito. A gente falar que é fácil, não é mentira, dá preguiça, a gente enrola, procrastina, mas tem que botar o shortinho, o top e a regata e ir. Vida adulta é isso, a gente não tem que levantar para trabalhar, tem que levantar para malhar também. Não dá para achar que você é uma molezinha, não. Isso daí é a maior verdade que tem. E aí, seguindo aqui no nosso conteúdo, a gente vai falar agora coisas bem práticas, né, sobre descanso. Ou seja, a importância de descansar, de diminuir o ritmo. Não é só alta performance em tudo, não é só correria. Muita gente a gente pergunta assim, como é que tá a vida? Correria, correria, correria. Calma, é preciso ter um tempo também para poder baixar um pouco a velocidade das coisas. Se a gente for observar na própria natureza, né? Olha a natureza. Ela tem momentos de intensidade e tem momentos de tranquilidade. Se nós somos seres que estamos dentro da natureza, né, fazemos parte dela, a gente precisa saber adaptar esse ritmo também para a nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre descanso. Quer falar? Falo sim. A gente tem o bordão, músculo é ouro, né? Mas agora a gente está começando outro. O sono é diamante. Olha que lindo! Olha só, o Bora está mudando minha vida, porque eu tô tendo que ler tanto sobre sono, estou tendo que dormir, coisa que eu não fazia. E assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, acho que eu não cresci porque eu não dormia.
Enfim, Não liberou GH de suficiente? pois é. Então, quando você vai ver, pô, músculo é ouro, mas para ter músculo, tem que dormir, gente. Tem que dormir. Vou explicar aqui. Primeira coisa, a gente já sabe o que, que tem que fazer, né? Tem que dormir, vai estar propaganda do colchão, fala lá, um terço da vida a gente passa dormindo, um terço de 24 horas são 8 horas. Então, as recomendações para adulto e para idoso, para uma pessoa idosa, aquele com mais de 60, 65, a gente está na live 60 hoje, olha só, longevidade. Precisa dormir entre 7 e 8 horas por noite. A quantidade de horas a gente sabe, mas aonde que a gente falha principalmente? É na qualidade dessas horas. Acredito que a maioria das pessoas até passem essa quantidade de horas na cama. Mas principalmente depois do celular, talvez a gente não esteja tanto atento com como é a qualidade de algumas fases do nosso sono. Então, a gente fala que tem um método 3-2-1, né? 3 horas antes de deitar, fazer a última refeição, 2 horas antes de deitar, parar de trabalhar e 1 hora antes parar de usar eletrônico. E com o uso do celular, às vezes até eu e o Wallace, a gente tem conversado disso, né? Que a gente falha muitas vezes, principalmente na questão do celular. E em que isso impacta? Isso impacta principalmente na parte do sono profundo. E aqui, quando a gente fala do celular, a gente fala também da televisão no quarto, ou televisão antes de dormir. Às vezes a gente fala assim, mas eu só durmo com televisão, eu só apago o celular. A gente já até conversou disso, né, Wallace? Porque o celular, às vezes, a gente acha que não impacta, mas impacta na produção de melatonina e principalmente em chegar naquela estágio do sono que se chama sono, eu vou falar como se fosse português, REM, né? Que é REM, é uma sigla em inglês, que é a fase do sono que a gente tem sonho e ondas lentas. O que acontece nessa fase? É quando a gente tem a produção de hormônio, um deles é o GH, que é um hormônio relacionado ao aumento e manutenção da massa muscular, e regulação também de um outro hormônio chamado grelina, que é o que induz a gente a sentir fome. E essa fase do sono profundo é a fase que ocorre também a manutenção da memória. Quando a gente dorme pouco, ou quando a gente não chega sempre nessa fase, a gente começa a ter lapso de memória, uma redução da concentração, uma piora do humor. Então, muitas vezes pode dar aquela sensação que você acorda mais cansado do que antes de dormir, porque você não teve um sono reparador. E qual é o outro grande insight? O segredo para dormir essas 7, 8 horas não está na hora que você vai deitar, está na hora que você quer levantar. Se você quer levantar às 6 horas da manhã, você tem que dormir 10 horas da noite. Isso significa que você tem que se preparar para dormir já a partir das 7, 8 horas, em relação ao que você come. É bom deixar o ambiente da casa com uma luz mais reduzida, principalmente amarela. Então, isso tudo vai impactando. Segundo, também é importante que você não fique se punindo de que tem que sempre acordar 5 horas da manhã. Dê a sua necessidade para você fazer uma rotina gradual. E dentro dessa questão do método 3-2-1, tem o que a gente chama de higiene do sono, que é o quê? Primeiro, teu ambiente para dormir, ele está adequado? Está aconchegante? Está organizado? Como é que é a iluminação e a temperatura desse ambiente? Como ela se falou no início, é importante que você mantenha também um horário regular de acordar e de dormir, para que seu organismo se regule em relação a isso. Evitar o consumo de bebidas com cafeína até 4 horas, depois das 4 horas da tarde, 5 horas, porque isso já pode impactar esses estágios iniciais do sono. Praticar exercício físico com frequência.
e evitar atividade intensa à noite, porque isso realmente pode impactar no teu sono. Tem atividades que não impactam tanto, mas eu lembro um dia que eu e o Alce, a gente saiu para correr, lembra? Tô lembrando disso agora. Olha só, a gente fez tudo errado nesse dia, tá? Vamos lá falar que a gente também não é alecrim dourado do A campo. gente ainda Gente, não, a gente ainda não sabia disso, né? E a gente percebeu na prática como é que isso funciona. olha o que, que a gente fez. A gente saiu para correr 8 horas da noite. Corrida é alta intensidade. Aí a gente já ficou ligadão. Aí a gente saiu para comer o quê? Um tacacá do norte. Tacacá, daquela. Nossa, tacacá. Eu nunca fui. Gente, Eu deixa para comer quando eu estiver precisando de energia, tá? cara. Porque o negócio Nossa, o garçom ainda falou que ele tomava tacacá para curar ressaca. Ou seja, a gente não dormiu. A gente acordou não, ainda um a pouco noite, pelo segundo. a noite, a noite, a noite foi de pouco sono, porque teve isso, né? A corrida, a gente correu naquele dia, acho que foi mais ou menos uns 40 ou 50 minutos de corrida, foi uma corrida longa, né? Depois de uma alimentação ainda que eu, né, a gente nunca tinha comido, né? E foi também um erro. Então, assim, nesse dia foi tudo de experiência. Tudo errado, gente. Então, Aí a gente assim, quando eu aprende, fizer depois o trabalho, não a gente faça. aprende e depois vem aqui dizer, gente, não funciona, não funciona. Não, ele experimentou. Então, não tomem tacacá e corram, por favor. Não funciona. E aí, depois da gente ter falado sobre alimentação, né, ter falado sobre movimento, de atividade física e descanso, a gente chega na parte das dicas, né? A gente gosta de colocar aqui algumas coisas que a gente já viu que funcionam pra gente. Uma delas já fica a dica: não faça atividade física de noite e evite comer um tacacá de noite, porque você não vai dormir. Não Já vai. fica a dica. Já fica a dica que não vai dormir. Mas tirando isso, assim, eu queria começar dando a primeira dica, depois você já pega o embalo, mano. Que é o seguinte: estilo de vida requer rotina, né? Estilo de vida, além de rotina, requer que você acredite que aquilo funciona e que aquilo serve para você. Então, por mais que a gente diga aqui, coloque todas as dicas possíveis, olha, você deveria comer isso, comer aquilo, isso faz bem, não faz bem. Se você chega no final das contas e fala, ah, isso não é para mim, não. Tudo bem. Mas o que a gente está dizendo aqui é o que funciona. Estilo de vida que funciona é uma boa alimentação, atividade física regular e uma boa dose de sono, de descanso. Isso funciona. Se você quiser colocar pelo menos um tempo curto para poder fazer, veja, comparando como é que você estava se sentindo antes e como é que você fica depois. Porque a gente vai percebendo que o ser humano, em geral, ele é um ser cumulativo. A gente depende de acumular coisas para poder se tornar algo melhor lá na frente. Então, para você conseguir se sentir mais leve, você precisa começar a comer leve todos os dias. Não é fazendo só hoje um pratão de alface com tomate que você já vai estar se sentindo saudável. Você precisa repetir esse hábito mais vezes. Então, a primeira dica é: para criar um estilo de vida, é necessário rotina, é necessário hábito. E você precisa saber se é o que você quer. Porque não adianta ir pelos outros, porque daqui a pouco amanhã você deixa isso de lado e volta para aquilo que você fazia antes. Então você entende o que é importante, você quer isso para a sua saúde, você decide abrir mão temporariamente dos pequenos prazeres que você tinha em prol de um benefício maior para a sua saúde, para a sua energia, para a sua longevidade. Isso que vai poder fazer é você. É você que vai escolher o que você quer fazer. Então, a primeira dica é: avalie a sua fase atual. Eu tenho certeza que a gente colocar uma enquete para todo mundo que está aqui perguntando assim: você hoje está satisfeito com o corpo que você tem? Você hoje está satisfeito com a quantidade de sono que você tem? Você hoje está satisfeito com a quantidade de coisas que você aprende, conforme você come? A gente nunca vai chegar no 10, né? Eu estou falando isso de uma forma bem real mesmo. Ninguém aqui vai dar 10 em tudo, né? A gente sempre vai perceber que tem algo a melhorar.
Então, para começar tudo isso, para poder colocar um estilo de vida, você precisa colocar um estado de espírito primeiro, de entender e interiorizar que você quer fazer isso. E aí vai ser mais fácil. Então, a primeira dica é: vale para você? Se vale, busque rotina, busque ter um hábito que possa te levar onde você quer ir. Exatamente. Isso sempre, a gente vai rodar, né, o Wallace, sempre vai cair nas emoções e autoconhecimento. E quando a gente começou o Bora, a gente não imaginava como esse elemento, na verdade, é a espinha dorsal junto com a espiritualidade para poder manter todos os outros como se fosse uma árvore, né? Para frente. Então, assim, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar para estabelecer uma rotina sustentável de acordo com o que a gente tem. Quando o Alcio falou que eu sou muito do equilíbrio, a minha forma de agir com relação à alimentação, é verdade, porque a gente precisa ter prazer também na alimentação. Eu acredito que dá para ter uma alimentação saudável e prazerosa. Mas a gente vai ter festa para ir, tem coisa gostosa para comer, e a vida está aí para isso também. Então, a gente vai fazer viagem, conhecer culinária local. Mas se você, 70% do seu tempo, tem uma alimentação bacana, uma atividade física ok, não vai ser 30% que vai destruir o que você construiu. Então, assim, a gente come muitas emoções. A forma como a gente se relaciona com a comida tem muito a ver com as nossas emoções. Se a gente está no momento mais ansioso, a gente tende a comer mais besteiras, a dormir menos. Então, nessa tríade, a nossa saúde mental e as nossas emoções, elas têm total conexão com a alimentação, com a minha disposição para se exercitar e com o fato de ter insônia ou não, ou ter um cansaço excessivo que parece que o sono não é suficiente. Então, qual é a outra dica aqui? Observa, antes de tudo, suas emoções. Tenha consciência que é necessária uma rotina e dentro dessa rotina você tem que observar como estão suas emoções. Por quê? Para você trabalhar esses 3 pontos, você precisa também trabalhar suas emoções. Que se suas emoções elas não tiverem um mínimo de ajuste, se elas estiverem muito fora de controle, é preciso que trate isso primeiro, porque senão essa parte aqui pode acabar tendo um exagero na alimentação, uma falta de disposição para manter o treino, insônia, e isso vai te frustrar. Então, é preciso que você cuide dessa parte antes de tudo e entender que o estabelecimento de rotina e novos hábitos, ele é gradual. Ele não é uma coisa que deve ser feita a toque de caixa, porque envolve outras pessoas, envolve uma casa, envolve filhos, muitas vezes, envolve o trabalho. Então, você tem que ter paciência com você. Isso deve acontecer aos poucos. Primeiro é remover o que atrapalha e depois ajustar o que é para ficar bom. Uma dica que eu daria também, que eu acho que é importante, e é muito nessa esteira que você está falando, é tomar pequenas decisões corajosas. Vou explicar o que é. Se você está querendo começar a ir para a academia, ou quer fazer uma caminhada e você está sem aquele estímulo, a primeira decisão, a mínima decisão corajosa que você pode tomar é só colocar a roupa. Coloca a roupa da academia. Às vezes, a pequena decisão corajosa puxa todo o resto. Aí você pode pensar assim: bom, vou ter a roupa. Já que eu estou com a roupa, né? Eu vou. Isso estou falando para pequenas decisões. Então, às vezes, o que falta para a gente é só um pequeno impulso de coragem para dar o primeiro passo, porque depois o restante vem. O restante vem. Então, não espere ter motivação para fazer as coisas. Faça as coisas que a motivação vem em seguida. Isso funciona mesmo. Então, uma pequena dica é para atividade física, para o prato de salada lá no self-service, quando você for, coloca a primeira coisa ali, sabe? Que uma coisa puxa a outra, sabe?
Desliga o telefone um pouquinho antes do que você costuma desligar, sabe? Bota na tua cabeça assim, faz o que tem que ser feito. Desliga um pouquinho antes. O fato de desligar um pouquinho antes, de colocar uma luz já mais amarelada, você fala assim, bom, já que eu já comecei a higiene do sono, agora eu já vou dar continuidade para me preparar. Então, pequenas decisões corajosas, que são aquelas que tiram você da inércia, mas são pequenas, pequenas. Só colocar roupa, sabe? Só colocar, apagar a luz branca e botar uma luz amarela. Isso já desencadeia uma série de outras decisões. Muitas vezes pode ser isso que está faltando. Quando você fica pensando, nossa, eu queria tanto dormir mais cedo, fazer tal coisa, comer melhor, fazer ficar difícil. Começa no pequeno hábito. Aliás, um micro hábito. O micro hábito faz com que, às vezes, os outros hábitos sejam puxados em seguida. Isso é uma pequena decisão corajosa. Isso. Esse micro hábito, se a gente for colocar da alimentação, uma fruta. Se você não tem hábito de fruta, escolhe uma fruta para comer a mais por dia. Ou se você tem hábito de comer besteira todo dia, besteira que eu falo assim, tem gente que come doce todo dia, ou refrigerante todo dia. Passa para 3 vezes por semana, depois você passa para 2, e assim você vai modificando. Em relação ao sono, que já era uma dica que ele tinha dar aqui, coloca o celular longe de você antes de dormir. Põe longe, não precisa botar perto. Mas eu ponho para despertar, então desativa o banco de dados do celular para você não ter a tentação de entrar na internet. Que é a internet que faz a gente ficar mais ligado no celular. E ali, se alguém precisar ligar por urgência, vai ligar. E assim, gente, observa seu ambiente. Lembra, sono é diamante. Agora a gente vai falar disso sim. Porque se você tiver com problema frequente de sono, isso não é normal. Tem que procurar um especialista. Não desvalorize. Uma coisa é dormir pouco e tal, outra coisa é dormir sempre pouco, é ter sempre sono, é ter sempre sono durante o dia e ter que dormir uma quantidade de horas para repor aquilo da noite, ter que tomar muito café para ter disposição. Isso tudo não é normal. Então, remova as interferências para poder ir adquirindo esses novos hábitos. E como dica final, pelo menos da minha parte aqui, se tudo isso que você quiser fazer e estiver fazendo, você conseguir arrumar uma parceria para estar junto contigo, o entusiasmo dobra, né? Então é legal quando a gente consegue ver casais, né, ou amigos, tanto faz, pessoas que puxam uma a outra, sabe? Aonde você acha que chegou no teu limite, a pessoa te mostra que você pode ir um pouquinho mais além. Aonde você acha que o teu entusiasmo vai acabar, a pessoa te mostra uma motivação que você nem sabia que tinha, sabe? É fortalecer os laços de relacionamento e principalmente os relacionamentos saudáveis que vão continuar te puxando e te estimulando a ir mais à frente naquilo que você está fazendo, né? Estilo de vida é hábito, é a adoção de novas rotinas e se tiver pessoas ao seu redor que gostem da mesma coisa, que façam a mesma coisa, que procurem a mesma coisa, é sempre um estímulo a mais, sempre ajuda muito. Exato. E se você tiver oportunidade, consulte um nutricionista para essa questão da alimentação, que eu acho que é uma grande dor de muita gente. E a gente aqui vai no futuro, sim, ter nossos programas aqui de alimentação, de atividade física, mas enquanto o Bora Rejuvenescer não oferece, por favor, procurem, tá? É isso. E vai ser top, tá? Vai. Vou logo dizendo. Então é isso, Exatamente. finalizamos então, né, a nossa live de hoje. Já chegamos aqui a 1 hora de live. Eu quero agradecer muito ao tempo de todo mundo que pôde estar aqui junto com a gente hoje, podendo participar da live. Quem não pôde ficar e saiu também, que depois possa rever. E se você quiser rever a live, só avisando que daqui a pouquinho a gente já vai subir ela no feed. E a partir de amanhã, no horário de meio-dia, a reprise no YouTube. Se você não segue ainda a gente lá, tem um perfil no YouTube também do Bora Rejuvenescer. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Amanda. E até Muito semana. obrigada, pessoal. Muito obrigada, rejuvenescentes e rejuvenescente. Você.
Isso aí. Então, valeu, gente. Um beijo para todos, boa semana e semana que vem live especial, hein, com a Monique, não percam. Exatamente. Valeu, Beijo! beijo, tchau, tchau.